sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos felizes nessa noite de poder estarmos mais uma vez na presença do nosso Deus, para dizer que Ele é bom, é grande, é maravilhoso. Glória a Jesus. Nós só queremos convidar as crianças a estar louvando ao Senhor. E a igreja tem liberdade de engrandecer e agradecer ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe o amor maior que o de Jesus, que por todos seus amigos Ele se deu, e com braços bem abertos lá na cruz, recebeu todo o pecado que era meu. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor de meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor de meu Jesus, que me amou primeiro. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe o amor maior que o de Jesus, que por todos seus amigos Ele se deu, e com braços bem abertos lá na cruz, recebeu todo o pecado que era meu. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor de meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor de meu Jesus,
que me amou primeiro. Glória a Deus, aleluia, esse amor é suficiente. Glória a Deus, nós queremos convidar a igreja a se colocar de pé. Quero convidar a nossa irmã Vera Muritiba. Ela estará lendo a palavra oficial dessa noite. Glória a Deus. Hoje um culto de senhoras aqui da nossa sede, onde nossas irmãs estarão tendo oportunidades de dizer que Jesus é bom, maravilhoso. Se preparem aí que Jesus vai pegar vocês nessa noite. Glória a Deus. E quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem braço para erguer e dizer que Ele te livrou, te salvou, te libertou, levante a sua mão e glorifique ao nosso Deus. Aleluia. Meus queridos, a paz do Senhor. Fui pega de surpresa, mas o crente tem que estar preparado, né? Glória a Deus. Eu vou ler aqui, irmãos, no livro de Ruth, capítulo número 1, do primeiro em diante, que diz assim. Enquanto os irmãos estão procurando, eu vou ler para ganhar tempo, viu? Na época dos juízes, houve uma fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamava Orfa, a outra Ruth. Depois de terem morado, lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Aqui os 6 irmãos, onde está aqui a vitória de Noemi. Quando Noemi soube, em Moabe, que o Senhor viera em auxílio ao seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Amém. Deus... Vamos orar, queridos. Agradecer a Deus por esta palavra, não é palavra poderosa. Toda palavra de Deus ela é poderosa, mas esta palavra, irmãos, é uma palavra, é um recomeço na vida de uma mulher, aliás, de 2 mulheres, não é? Porque uma das noras desistiu, voltou para a sua terra, voltou para os seus deuses, mas a Ruth com a Noemi, elas seguiram, elas recomeçaram e elas tiveram vitória. Eu quero vos dizer aqui nesta noite, irmãos, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o seu estado, eu não sei sua situação, eu não sei o seu problema, mas eu quero te dizer, nesta noite, tome uma atitude diante daquilo que você está passando, que o Senhor te dará vitória. A sua vitória, muitas das vezes, irmãos, já está preparada. Só que você não sabe tomar atitude, ainda não tem tomado a atitude certa. Mas nesta noite o Senhor te diz, tome a atitude correta. Consulte o Senhor, ore a Deus, que Ele vai te orientar, vai te dar estratégia, como você fazer para ser vencedor em nome de Jesus. Eterno Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos aqui, reunidos no teu nome, Senhor, para te tributar a ti a honra, a glória e o louvor ao teu nome, celebrar o teu nome que é grande, que tem toda a autoridade nos céus, na terra. Louvado seja o nome de Jesus, te louvar, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos dado vitória. Oh, Jesus tem guardado os nossos. Pai, muito obrigada por cada família que aqui está, que veio, Senhor, com desejo de louvar o teu nome, de bendizer o teu nome, de exaltar o teu nome. Recebe cada adoração de cada coração, recebe a adoração, a oração do teu povo. Deus, que nesta noite haja salvação, que haja libertação, que haja cura,
que o teu nome venha ser glorificado nesta igreja, não só aqui, mas em todas as outras, onde as portas se abrem para que a tua palavra seja pregada, que haja salvação, que haja resgate de vidas, para a glória do teu nome, Senhor. É isso que nós te pedimos e em Jesus nós já te agradecemos. E quando Deus levanta para te dar vitória, o inferno e potestade tem que recuar. Se esse Deus está na frente, Ele garante a bênção. Não adianta o inimigo trabalhar, surgem 11.000 para te derrubar. Os adolescentes louvando ao Senhor, glória a Deus. Crente separado e por Deus ungido, sempre é guardado no esconderijo, está nas mãos do grande Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Receba o louvor da tua igreja. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa.
glória a Deus. Ele tem o controle, aleluia. Ele dá limite ao mar. Glória a Jesus, aleluia. Nós já queremos estar ouvindo nesta noite. A irmã Janaína, ela vai agradecer ao Senhor uma bênção. Falar que Jesus é bom. Que Jesus cura, salva, liberta, renova. Glória a Deus, aleluia. E a igreja continua glorificando nesse clima de adoração. Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu venho agradecer a Deus a bênção que o Senhor me deu, uma porta de emprego, que o Senhor é poderoso, Ele é fiel. Eu deixo o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a bênção foi grande, viu? Amém. Glória a Deus. Glória, aleluia. Você pode levantar sua mão e dar glória a Deus. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Fale para ele. Como tu és maravilhoso. Tua presença alegrou este. Cante para Jesus. Fica, Jesus, mais um pouquinho. O Senhor é o nosso convidado especial. Você veio aqui por Ele. Aleluia. Como tu és maravilhoso. Tua presença alegrou este lugar. Oh, glória. Vamos ouvir a mocidade louvando ao Senhor com alegria, com ânimo, aleluia. Você poderia estar em sua casa, aleluia, no conforto da sua casa, mas você entende que é dependente de Deus. Você é dependente, por isso que você chegou aqui. Glória a Jesus, aleluia. O Rei da Glória se despiu da majestade, se assentou com pecadores. Nenhum brilho ou trono revelou. Quem saberia que sua voz acreditaria que o seu cetro já regeu o tempo. Homem tão simples, sem ter lugar onde repousar na estrebaria. Não é o melhor lugar para se estrear. Quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência, e aquelas mãos formou o homem à sua semelhança. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas, do Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Quem tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em mim.
Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas, não tinha manchas, do Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Quem tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em mim. Mas como longe irá, e todo mundo verá, glória marchando ele vem, sobe as nuvens ele vem, em meu nome não foi vencido, o céu cantou, onde está a morte, a tua vitória. O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Oh, 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 ele ressuscitou. Emmanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória o adorai. O verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória o adorai. Mas como leão rugirá, todo mundo verá, em glória marchando ele vem, sob as nuvens ele vem. Ele é o leão, o mal foi vencido, o céu cantou, onde está a morte, a tua vitória. O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Oh, 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 ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Oh, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Mãe Edna, venha fazer um clamor aqui pelas famílias. Nessa noite, vamos clamar ao Senhor. Glória a Deus. Hoje é um culto de clima de adoração. Os nomes do nosso Deus foram citados nessa noite. De maneira forte, Ele está dizendo que Ele é Emmanuel. Ele é Jeová Nissi, Rafa, Shalom, Adonai. Oh, glória a Deus, Yahvé. Ele é poderoso. Ele vai onde eu e você não pode ir. Aleluia. Ele entra em boca de fumo. Oh, aleluia. E tira de lá para transformar e colocar no altar. Vamos orar nessa noite crendo. Aleluia. Glorioso e eterno Deus, nosso Pai, neste momento estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, ó Pai. Te louvamos, Senhor, pela Tua presença. Já sentimos, Senhor, a presença do Senhor aqui neste lugar. Continua conosco, Pai, até o final desse trabalho. Neste momento, Pai, eu apresento as famílias nas Tuas mãos, Senhor. Toma cada um, representante aqui de cada família nas Tuas mãos, Senhor. Guarda, protege, livra de todo mal. Nos esconde, Senhor, debaixo das Tuas asas. Nos esconde debaixo do Teu pavilhão secreto. Nos esconde, ó Pai, debaixo do Teu
esconderijo do Altíssimo. Deus querido e santo, visita cada família nessa noite. Meu Deus, se precisa de salvação, leva a salvação. Se precisa de cura, leva a cura. Se precisa de libertação, leva a libertação. Tu és o Deus de longe, o Deus de perto. Visita cada um, Pai. Aqueles que têm alguém internado, Pai, doente, enfermo. Tu és o Deus da cura. Tu és o médico dos médicos. Pai querido, visita, Pai, cada família. Protege cada família, Pai, nessa noite. Meu Deus, meu Pai, ajuda, Senhor, a cada um de nós, que nós possamos cada dia mais viver a Tua palavra, viver debaixo da Tua proteção divina. Acampa os Teus anjos ao redor de cada família nessa noite. Meu Deus, meu Pai, eu te louvo, Pai, por cada família que está aqui nessa noite. Abençoa cada um, Pai, com muitas bênçãos recalcadas, sacudida e transbordante. Mandaga sobre camandaia sé, camandaraba candarabachai, dei calaba sobre ande como nascia, terra canta labachai. Meu Deus, meu Pai, eu te louvo, Pai, por cada um que está aqui nessa noite, representando as tuas famílias. Deu calaba sobre, reprenarabachai, canta laba sobre nência. Neste momento, Pai, eu te peço, coloca a tua proteção divina sobre cada família. Esconde, Pai, cada família no teu esconderijo do Altíssimo, Pai. Esconde, Pai, debaixo do Salmo 91, Pai. Nós precisamos, Pai, que o Senhor nos proteja, Senhor. Toma, Pai, cada um de nós em tuas mãos. Neste momento eu te peço, repreende, Pai, toda a seta do adversário, toda a força do mal sobre as famílias que caia por terra nesta decamanácia. Camandava sobre camandaia sé, terimim toraba séria, manto de comandava chai, de quem to comanda séria, tentou pra te que mina racia, de calava sobre nência, derramando de face. Neste momento, Pai, eu te peço, dai livramento às famílias, Pai. Livra dos acidentes, dos assaltos, das balas perdidas, de toda seta maligna. Livra, Pai, toda a família. Todos os filhos dos teus servos, das tuas servas que estão, Pai, por aí, de carro, de moto, de bicicleta, de pé. Dai livramento, Pai. Terra sobre mandava chai. Toma, Pai, cada família nas tuas mãos nessa noite. Guarda, protege, livra de todo mal. No nome de Jesus. Amém. O que viestes fazer aqui? Com alegria. O que viestes fazer aqui? Os varões se preparam. Eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar a Deus. Varões louvando ao Senhor nessa noite, glória a Deus. A minha alma, uma chuva que vem da cruz de Jesus, esse sangue que entra em minhas veias, que me faz conhecer quem é o meu.
pelas suas feridas eu pude ser sarado. Este sangue tem poder, deixa o medo de lado, deixa o medo de lado. Chuva de sangue eu sinto aqui cair, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que Ele fez no céu, eu devia ter o código do Filho de Deus. Chuva de sangue eu sinto aqui cair, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que Ele fez, eu devia ter o código do Filho de eu sinto aqui cair, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que Ele fez no céu, eu devia ter o código do Filho de Deus. Chuva de sangue eu sinto aqui cair, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que Ele fez no céu, eu devia ter o código do Filho de Glória a Jesus, aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus por esse louvor? Eu já quero convidar a nossa irmã Roseane. Ela estará fazendo as apresentações nessa noite, aleluia. Glória a Jesus. Paz do Senhor, igreja, amém? Bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao nome do Altíssimo. Gratidão ao nosso Deus por este culto maravilhoso. Vou estar apresentando aqui nossos visitantes, aqueles que eu for chamando, levanta a mãozinha para a igreja conhecê-los. Visitante não evangélico, Ana Gabriele. Amém. Seja bem-vinda em nome de Jesus. E temos também a nossa irmã Creuza e a sua filha Fabiana, do Parque dos Faróis, da Missão. Seja bem-vinda. E a irmã Eline, da Batista Betel. Glória a Deus, seja bem-vinda. Ao meu lado direito está o nosso ombreiro da casa, cooperando com a obra do Senhor. Deus abençoe a cada um. Também já tem chegado no pregador da noite, que vai trazer a palavra do Senhor, o nosso irmão, o Everton. Glória a Jesus. E aqui na minha retaguarda está a nossa coordenadoras. Coordenadora geral, coordenadora local e coordenadora diária. Representando cada uma delas a nossa irmã missionária, a nossa irmã Joelita. Na direção deste culto, com a direção do Espírito Santo de Deus, a nossa irmã Ianes, Deus abençoe. Vocês são guerreiras. Também queria apresentar o grupo, né, do Acorde de Jerusalém da Casa. Fique em pé, mulheres lindas, vocês são maravilhosas. Aleluia.
Aleluia. Deus abençoe a cada uma de vocês por estar aqui, glorificando o nome do Senhor. Poder sentar. Glória. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E a igreja diz... Sua presença para nós trouxe alegria, e de prazer a nossa alma transbordou. Por isso agora a igreja vai dizer para você: Fé mais fé, amor mais amor. Tem que ter. Quem não tem, Peça pra Jesus. peça ao Salvador. pois sem fé E sem amor não pode agradar ao Senhor. Um dia nós vamos embora dessa terra, morar no céu onde não existe guerra, existe paz, justiça e amor. ali nós cantaremos na presença do Senhor. Como é gostoso A gente ser feliz, como é gostoso com a Bíblia na mão. Como é gostoso sentir poder do céu. Como é gostoso ter Jesus no coração. ninguém Ninguém detém, detém, é obra santa, ninguém detém, ninguém detém. é obra santa. Nem Satã e o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Essa causa é do Senhor. Acorde de Jerusalém, louvando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Com o hino. Gosto é assim, tome. Corre, vai depressa avisar a Jesus, Lázaro está morrendo. Corre, vai depressa, pois se demorares não vai dar mais tempo. Usamos todos os recursos, a medicina já desenganou. Já mandei um recado e o moço apressado foi correndo até Jesus. Irmã, não sei se vai dar tempo, estão dizendo que ele vai morrer. Agora só resta esperar, confiar e crer. A doença se agrava e Jesus não chega. O povo em alvoroço e Jesus não chega. Lá vai Marta correndo em direção à porta, mas por não ver Jesus logo se apavora. Chega então o momento que ninguém queria. Quem estava com vida agora faleceu. Se espalha a notícia por toda a Betânia que Jesus não chegou e Lázaro morreu. Maria, e agora? Não temos mais o que fazer e o nosso irmão veio a falecer. Onde está Jesus que mandamos lhe chamar? Mas até agora ele não chegou. Eu não sei, Marta. Eu tinha esperança que ele viria, mas já se passaram 4 dias que o nosso irmão faleceu. E as pessoas estão questionando onde está o nosso amigo que até essa hora não chegou. Estão falando que ele nos abandonou. Onde está Jesus que sempre viu nossa casa, que amava o nosso irmão?
aqui para nos consolar. Mestre, mestre, amigo Jesus, onde estás? Estamos sofrendo, estamos desamparadas. E agora, o que será de nós? Onde tu estás? Onde tu estás? Onde tu estás? Eu cheguei e cheguei com vida. Me mostre onde está o meu amigo. Eu vou lhe dar vida. Se o mestre estivesse aqui, o nosso irmão ia sobreviver. Removam essa pedra agora e espere aqui fora o que eu vou fazer. Calma, eu cheguei trazendo vida, cheguei com resposta. Já remover a pedra e esvaziar a cova. Calma, eu cheguei, calma, eu cheguei pra trazer alegria hoje em Betânia. Mostra que não fica sem resposta quem me clama. Não chores, eu cheguei, eu cheguei e te chamei aqui pra contigo falar. Sabe aquele problema que deixastes lá? Se tu crê, não duvida da glória que eu entro lá. Se tu crê, eu chego. Se crer, eu faço. Se crer, eu entro, quebro o arco e corto o laço. Se crer, decreto o fim do choro, o fim do luto e faço reviver de novo. Se crer, eu entro com providência e a sentença faço ser revogada. Pra que tanto choro e inquietação? Remove a pedra que eu entro em ação. Se tu crer, eu chego. Se crer, eu faço. Se crer, eu entro, quebro o arco e corto o laço. Se crer, decreto o fim do choro, o fim do luto e faço reviver de novo. Se crer, eu entro com providência e a sentença faço ser revogada. Pra que tanto choro e inquietação? Remove a pedra que eu entro em ação. Calma, eu cheguei trazendo vida, cheguei com resposta. Pra remover a pedra e esvaziar a cova. Calma, eu cheguei, calma, eu cheguei pra trazer alegria hoje em Betânia. E mostra que não fica sem resposta quem me clama. Não chores, eu cheguei, eu cheguei. Te chamei aqui pra contigo falar. Sabe aquele problema que deixastes lá? Se tu crê, não duvida da glória que eu entro lá. Calma, eu cheguei. Glória a Jesus. Vamos nos colocar de pé, estaremos orando para recolher nossos dízimos e ofertas. Aproveitando a oportunidade, quero convidar a nossa irmã Joelita. Ela estará fazendo essa oração pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Em seguida, o acorde de Jerusalém louva ao Senhor novamente. Amém? Para recolher os dízimos e as ofertas. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz nesta noite? Amado Salvador, nesta noite, nós queremos te agradecer por esta oportunidade. Agradecer a ti por tudo, Senhor, que foi realizado e vai ser, Senhor.
temos certeza que o Senhor tem uma palavra para alguém aqui nesta noite. Queremos te apresentar os ofertantes, aqueles, meu Deus, que desejam e não têm. Abre a porta. A tua serva agradeceu, Senhor, nesta noite, que tu abriu a porta de um trabalho e nós cremos que tu vai continuar abrindo portas. Aonde não existe porta, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. A igreja permanece de pé e o acorde louva ao Senhor Jesus. Glória a Deus. O nosso Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele ainda continua realizando muitos e muitos milagres. Imagina um homem muito rico e importante, cheio de autoridade, e nada conseguiu fazer. Quando a filha adoeceu, o dinheiro não resolveu, não a curou, o poder se tornou inútil na vida de alguém que ele tanto amou. E ele ouviu falar de um certo nazareno que fazia o que homem não podia fazer. A esperança acendeu, mas de repente alguém traz a notícia: a sua filha acabou de falecer. E Jesus falou: você só precisa crer. Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre a vida. E ainda que esteja morto, viverá, viverá. A menina ouviu a voz do mestre, ordenando: se levanta. E pra surpresa de todos que estavam lá, a menina retornou à vida. Então você vai receber. A vida chegou, a vida chegou. Abrace o teu milagre, a morte foi embora. Jesus está na casa, o choro acabou. A vida chegou, a vida chegou. Abrace o teu milagre, a morte foi embora. Jesus está na casa, o choro acabou. O nosso Deus ainda continua curando, Ele ainda continua libertando. O nosso Deus não mudou. Ele ouviu falar de um certo nazareno que fazia o que homem não podia fazer. A esperança acendeu, mas de repente alguém traz a notícia: a sua filha acabou de falecer. E Jesus falou: você só precisa crer. Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre a vida. Ele cura qualquer ferida, e ainda que esteja morto, viverá, viverá. A menina ouviu a voz do mestre, ordenando: se levanta. E pra surpresa de todos que estavam lá, a menina retornou à vida. Declara isso, vai. A vida chegou, a vida chegou. Abrace o teu milagre, a morte foi embora. Jesus está na casa, o choro acabou. A vida chegou, a vida chegou. Abrace o teu milagre, a morte foi embora. Jesus está na casa, o choro acabou. Aonde você estiver nessa noite, levanta a tua mão e declare: o nosso Deus ainda cura, o nosso Deus ainda liberta.
milagres. Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz milagres. Jesus irá fazer. Jesus irá fazer. Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz milagres. Jesus irá fazer milagres. Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz milagres. Jesus irá fazer. Aleluia. Abrace o teu milagre aí. Oh, milagres. Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus é o Deus de milagres. Aleluia. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. E essa semana, para quem crê, vai ser uma semana de milagres, de resposta. Aleluia. De orações respondidas. Eu profetizo. Olhe para o teu irmão e profetize. Essa semana vai ser uma semana de resposta. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei o que você está esperando da parte do Senhor, mas o nosso Deus não é homem para mentir. Aleluia. Ele é justo, é fiel. Ele é grandão. Oh, glória. E ele tem resposta para crente nessa noite. Eu quero convidar a nossa irmã Ana. Ela vai estar agradecendo rapidamente ao Senhor uma bênção, dizer que Jesus é bom. Em seguida já estaremos orando pelo nosso pregador, em nome de Jesus. Em seguida a nossa irmã Cláudia estará orando pela palavra. Irmã Ana Lúcia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Desejo ler aqui no Salmo 34, que diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, pelas bênçãos que Deus tem me concedido, ter nos guardado mais um dia na presença dele, mais um culto com a participação das senhoras, que é um grande milagre. A gente deitar e se acordar com vida. Muitos não estão nesse privilégio, nessa condição, mas Deus tem nos ajudado, tem nos concedido esta maravilha. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos muito felizes nessa noite por estar aqui. Eu também quero agradecer por uma porta de emprego que o Senhor abriu. Para mim, eu já estou trabalhando. Quando a irmã falou ali, eu me alegrei, me emocionei, porque o Senhor também abriu uma porta. E eu creio que vai abrir para muitos aqui, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos muito felizes, Senhor, por estar aqui nessa noite, para te louvar e te glorificar e te agradecer por mais um dia, Jesus. Nesse momento, Senhor, eu apresento o teu servo, Pai, que vai trazer a tua palavra nessa noite, Senhor. Se utiliza dele, Senhor. Fala conosco, Senhor, não o que queremos, mas o que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite, Pai. Usa o teu filho como de sempre. Amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Queridos irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Quantos já ouviram Deus falar nesta noite? Glória a Jesus, glória a Deus. Queridos irmãos, por especial gentileza, abram as vossas Bíblias
no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 22. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 22. Quantos irmãos abrem e identificam o texto sagrado? Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de ter o privilégio de estar aqui nessa noite, louvando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, o nosso Deus. Eu quero ser grato também ao servo do Senhor, nosso pastor vice-presidente, pastor Joanã, pela honra que ele me concedeu de nos proporcionar esta oportunidade nessa noite de estar ministrando a palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando o nosso pastor, também pastor Lorival Carlos Menezes, toda a sua família, bem como todos os obreiros dessa casa. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês aqui presente, bendizer a Deus também pela vida da minha esposa. Quando o pastor Joanã me contactou, mandou uma mensagem dizendo que eu estaria pregando nessa noite, eu tremi, irmãos, mas a minha esposa tremeu mais do que eu. Ela está ali, que Deus abençoe poderosamente. Louvar a Deus também pela vida do meu irmão, se faz presente aqui nessa noite, meu irmão mais novo. Quero louvar a Deus por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas, pela vida dos obreiros que estão à minha retaguarda, pela vida das distintas irmãs que também estão aqui na tribuna. Que Deus abençoe a cada uma das senhoras, no nome de Jesus. Quantos identificaram o texto sagrado? Louvar a Deus também pela vida da minha mãe na fé, a irmã Marta, está ali sentada. Quando a senhora irmã Marta falou, há 18 anos atrás, que Deus me faria sentar entre os príncipes, a senhora falou uma verdade. Deus te abençoe, irmã Marta, no nome de Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 22, a partir do verso de número 8. Glória a Jesus, na minha tradução está escrito: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da obra na casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber o rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã leu o livro diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, glórias seja dada ao nome do Senhor Jesus. Estamos diante de um texto que se enquadra no contexto histórico do povo de Israel. Mas para nós entendermos um pouco acerca deste texto sagrado, se faz necessário voltarmos um pouco no tempo, glória a Deus, para entender, aleluias, aquilo que Deus tem preparado para nós nessa noite. A Bíblia Sagrada nos diz que o rei Manassés, ele foi o sucessor, bendito seja o nome do Senhor, do seu pai, o rei Ezequias. E nós bem conhecemos a história do rei Ezequias. Foi um homem que andou nos caminhos do Senhor, foi um homem temente a Deus. Nós bem sabemos que uma certa feita o profeta Isaías vai na casa do rei Ezequias e a palavra não era boa, a palavra era uma palavra de morte. E a palavra foi essa: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. Aleluias. Mas nós conhecemos o texto sagrado e a Bíblia nos diz que o rei Ezequias, ele tinha crédito com Deus, e ele se utiliza desse crédito, ele se utiliza dessa aproximação, dessa intimidade que ele tinha com Deus. Aleluias. Ao ouvir aquela palavra, a Bíblia nos diz que ele dobra o seu joelho e começa a buscar ao Senhor e faz lembrar ao Senhor que ele havia andado na presença de Deus, dizendo: Senhor, lembra-te que eu andei retamente na tua presença, que eu fiz o que era reto aos seus olhos. E a Bíblia Sagrada diz que Deus ouviu aquela oração, e a Bíblia diz que Deus teve misericórdia do rei Ezequias, aleluia. E a Bíblia diz que Deus acrescentou mais 15 anos ao rei de Judá, aleluias. Essa foi apenas uma citação para demonstrar o quanto o rei Ezequias era homem de Deus, aleluias. No obstante, a Bíblia Sagrada diz que Ezequias morre e o seu filho Manassés assume o trono em seu lugar.
É tão bom quando um pai prepara um filho, orienta, dá todas as diretrizes, e nós vemos o filho, aleluia, trilhar os caminhos do pai, aleluia, mas muito pelo contrário de tudo isso, Manassés fez contrário àquilo que Ezequias tinha feito, aleluia. Manassés foi um homem obstinado, Manassés foi um homem que errou, pecou diante do Senhor. A Bíblia diz que ele levantou altares a deuses estranhos, a deuses pagãos. A Bíblia diz que ele promoveu uma verdadeira idolatria a deuses estranhos. A Bíblia diz que ele, aleluia, adentra no templo do Senhor, e no templo, aleluia, que foi consagrado a Deus, no templo em que o Senhor Deus falou que naquele lugar o povo iria invocar o seu nome, que ele iria se manifestar, aleluia, justamente naquele lugar. A Bíblia diz que Manassés, ele profana, ele levanta altares a deuses estranhos, aleluia, e a Bíblia diz que todo o povo estava andando juntamente com o rei Ezequias. Se não vejamos, todos nós somos crentes, todos nós, aleluia, temos liderança, todos nós temos um pastor, todos nós temos um regente, alguém que lidera as nossas vidas, aleluia. E se o líder anda bem, se o líder procede bem, nós olhando para ele, ele serve como exemplo para as nossas vidas. Mas quando o líder procede errado, aleluia, as pessoas começam a andar errado. Se você está bem, é o reflexo do que você está vendo. E bendito seja Deus pelos espelhos que ele tem levantado, e nós temos olhado e andando certo na presença do Senhor. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E ele era um líder da nação, aleluia. As pessoas estavam olhando para ele, para Manassés, aleluia, mas não estavam olhando em Manassés o exemplo de um homem de Deus. Ele não estava representando a figura de um homem de Deus para ser exemplo para a sua nação. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada nos diz que aquele homem estava inflamando a Deus. A Bíblia diz que a ira de Deus estava se acendendo por causa da profanação que Manassés estava propagando no meio do reino de Judá. Aleluia. E a ira de Deus estava se acendendo porque não apenas ele, mas ele estava fazendo com que todo o povo errasse diante de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E esse era o cenário que a nação de Judá estava vivendo, um rei desviado, aleluia. O povo estava desviado também, porque não havia referência para que o povo olhasse e pudesse se espelhar. Mas bendito seja Deus pelos homens da atualidade que ele tem levantado. Nós podemos olhar e dizer, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Aleluia, bendito seja Deus pelos remanescentes que não têm se dobrado. Aleluias. E a Bíblia Sagrada nos diz, aleluias, no capítulo de número 33, verso de número 9 a seguir, do segundo livro das crônicas, que tanto errou Ezequias, quanto fez o povo de Judá e de Jerusalém errar diante do Senhor. Erraram tanto que o seu erro ultrapassou o erro das nações que Deus espargiu diante do povo. Aleluia, sabe o que é que Deus está dizendo? Que o erro do seu povo foi tão grande que pecaram mais do que estava lá fora. Aleluias, glória a Jesus. E agora Ezequias morre. E quem ascende ao trono é o seu filho Amon. E Amon observou tudo aquilo que o seu pai fez. Aleluias. E tendo em vista aquilo que o pai fez, ao invés de querer melhorar, aleluias, Amon também foi um homem ruim. Um homem que errou diante de Deus. Um homem que não procedeu com fidelidade ao Senhor, um homem que conhecia a palavra, um homem que tinha, aleluia, o conhecimento da verdade, mas todavia se dobrou diante do erro. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite, porque nós estamos vivendo dias maus, nós estamos vivendo e atravessando dias em que muitas pessoas têm se dobrado ao secularismo, mas nós estamos aqui levantando a bandeira da fidelidade, nós estamos aqui dizendo que vale a pena servir a Deus. Nós estamos dizendo aqui, mesmo que alguém se dobre, mesmo que alguém saia, tropece, desvie, nós estamos aqui dizendo que vale a pena servir ao Senhor, o nosso Deus. Aleluia! Glória a Jesus. E Amon também é desviado. Amon não faz o que é reto diante dos olhos do Senhor. Amon não procede, aleluias, aleluias, com fidelidade diante de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus.
A Bíblia Sagrada nos diz que Amon, ele errou também diante de Deus. Aleluias. E a nação estava vivendo de uma forma obscura. A nação estava vivendo sem a revelação da palavra. Glória a Deus, não tinha ninguém que se curvasse diante de Deus, aleluia, porque se os cabeças estavam errando, quanto mais quem estava lá embaixo, aleluia, o povo estava vivendo uma verdadeira apostasia espiritual, o povo estava vivendo um verdadeiro arrefecimento, aleluia, ninguém clamava por Deus, os profetas que Deus levantava eram mortos, aleluia, porque ninguém estava valorizando a palavra do Senhor, aleluia, e Amon também, ele procede igual seu pai Manassés, aleluia, mas houve um motim, as pessoas já estavam sem aguentar, aleluia, Amon, e a Bíblia diz que houve uma conspiração, e os seus próprios súditos o mataram, glória a Deus. Enquanto eu vou pregando, eu quero que os irmãos vá degustando essa palavra, aleluias, porque se você não estiver entendendo agora, daqui a pouquinho você vai entender o que Deus tem para a tua vida, aleluia. E a Bíblia Sagrada nos diz que Amon também, aleluias, ele não fez o que era reto, mas caiu, aleluias, em um motim, e a Bíblia nos diz que os seus próprios súditos o mataram, ceifaram a sua vida, glória a Deus, e fizeram com que o seu filho Josias assumisse o trono em seu lugar, aleluias. E a Bíblia é enfática em dizer que Josias tinha 8 anos de idade quando começa a reinar em Judá. E nós observando uma criança de 8 anos não tem muito entendimento para governar uma nação. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Certamente tinha alguém que o orientava, sua mãe, aleluia, outras pessoas, mas independente da idade, a Bíblia diz que ele tinha 8 anos, mas se tiver 8 anos e foi chamado por Deus, não importa a idade, aleluia, se alguém se colocar debaixo da dependência dele, ele usa pequeno, ele usa grande, ele usa velho, ele usa quem se coloca debaixo da dependência dele. Aleluias, tem crente dependente aqui nessa noite? Bendito é o nome do Senhor, aleluias, aleluias, bendito é o nome do Senhor. Coisa boa é depender do Senhor. E a Bíblia Sagrada nos diz que Josias foi crescendo, e a Bíblia nos diz que Josias não andou no caminho do seu pai. A Bíblia diz que Josias, ele agradou a Deus, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, aleluias. Parece um paradoxo, aleluias, porque eu falei, aleluias, de Manassés, porque eu falei também de Amon, aleluias, para você entender o contexto de vida em que Josias estava inserido, aleluia. A família dele não era boa, o pai dele era perverso, o avô dele era perverso, ele cresceu em um ambiente inóspito, ele cresceu em um ambiente em que as pessoas eram más, ele cresceu em um ambiente em que as pessoas viraram as costas para Deus, ele cresceu em um ambiente em que as pessoas abriram mão da palavra de Deus. Em contrapartida, ele foi crescendo, ao invés de ele andar como pai e como avô, a Bíblia diz que ele agradava a Deus, a Bíblia diz que ele fazia o que era reto aos olhos de Deus, aleluia. Dá para você comparar mais ou menos o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Os dias também são maus, aleluia, parece que estamos vivendo em uma inversão de valores, onde o que é certo parece errado e o que é errado parece certo, aleluia. Mas a Bíblia nos convida a andar na contramão do mundo. A Bíblia diz: não vos conformeis com o mundo, aleluia, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus abriu o nosso entendimento, é por isso que estamos aqui em reconhecimento do poder da graça que nos salvou, e estamos aqui reconhecendo que é um Deus que tem, que pode, que é, que faz, que manda, que domina e que abençoa. Aleluias. Não importa o contexto de vida que você viveu, não importa o meio aonde você foi tirado, o que importa é que as escamas caíram dos seus olhos e agora você enxerga o Deus verdadeiro, o Deus que é paz, o Deus que é justo, o Deus que é amor, o Deus que abençoa, o Deus que tem, que pode, que é e que faz. Aleluias. Eu louvo a Deus pela vida do servo do Senhor, pastor José Wellington Bezerra da Costa, quando participava ainda das reuniões de obreiros ali no estado de São Paulo, uma frase que marca o ministério dele, porque ele sempre fala essa frase, dizendo: nós estamos no meio, mas nós não somos o produto do meio. No meio em que estamos, Deus nos convida a fazer a diferença.
Josias tinha tudo para dar errado. Josias tinha tudo para ser um projeto falido. Mas Josias olhou para Deus. Josias olhou para o que era reto. Josias olhou para o que era certo. Aleluia, se meu pai errou, não importa. Se meu avô errou, não importa. O que importa é que é tempo de olhar para Deus. O que é tempo de buscar, de andar, de bater os pés e marchar. Porque o guerreiro nos convida a marchar na terra. Aleluias. E Josias fez o que era reto. Aleluias. E a Bíblia nos diz que ele começou a reinar. Aleluia, de uma forma diferente. Aleluias. E a Bíblia nos diz que no 18º ano do rei Josias, ou seja, quando ele tinha 26 anos de idade, a Bíblia nos diz que ele chama, aleluias, o escrivão Safã e diz: olha, Safã, vem cá. Vai lá no templo. Aleluias. E fala para o sacerdote Ilquias, para ele pegar o dinheiro que se deposita nos umbrais da porta do templo. E pegue este dinheiro e entregue na mão dos que têm o cargo da obra. Porque a situação do templo não está agradável. Eu quero uma reforma. Eu quero que o templo fique bonito. Aleluia, um jovem de 26 anos de idade. Nos dias de hoje, aleluia, a mente dos jovens estão sendo tão bombardeadas por tantas coisas, mas bendito seja Deus pelos jovens da ADEJAF, aleluia, que estão aqui na presença do Senhor. Que Deus brinde a mente de cada um de vocês e os faça crescer na presença do Senhor, aleluia, para que vocês venham andar na presença de Deus, aleluia. Ele ainda era um jovem quando percebeu que o templo precisava de uma reforma. E sabe, irmãos, iniciou a reforma no templo. Aleluias. E a Bíblia Sagrada nos diz que mais uma vez Safã vai lá dar uma olhada na obra. E quando Safã chega na obra, porque ele tinha a responsabilidade de andar por todo o reino, aleluias, e trazia o relatório de tudo o que acontecia e apresentava ao rei. E a Bíblia Sagrada nos diz que naquele dia, aleluia, ele foi dar uma olhada na obra, na construção. E quando ele chega na construção, a Bíblia diz que o sacerdote Ilquias apresentou um livro para ele. O livro da lei. Aleluias. E ele chega, pega aquele livro e entrega na mão, aleluias, de Safã, dizendo: achamos o livro da lei que estava perdido. A Bíblia Sagrada nos diz que naquele momento ele começou a ler o livro. E depois ele retorna com o livro e apresenta o livro ao rei Josias, dizendo: olha, os teus servos já começaram a fazer a obra. E tem mais uma informação para te dizer, ó rei Josias. Nós achamos o livro, ou melhor, o sacerdote Ilquias achou o livro da lei que estava perdido na casa do Senhor. E a Bíblia Sagrada nos diz que naquele momento, aleluias, Safã começou a ler o livro diante do rei. E quando o rei escuta a leitura do livro, a Bíblia diz que o rei começa a rasgar as suas vestes, aleluias. Ele rasgou as vestes em sinal de humilhação, porque ele entendeu que ele estava em pecado, ele entendeu que toda a nação estava em pecado, aleluia. Quando aquele livro aparece, dá para entender porque o pai dele era desviado, dá para entender porque o avô dele era desviado. Sabe por que se desviaram? Porque o livro estava perdido, porque a palavra de Deus estava perdida. Quando a palavra se perde a esperança. Quando a palavra se perde, aleluia, o nosso norte, a nossa orientação, o caminho por onde nós devemos seguir. A Bíblia quem diz, a Bíblia que orienta o norte por onde a igreja deve seguir. E a Bíblia Sagrada nos diz que o livro da lei estava perdido. Aleluias, aleluias, aleluias. A palavra de Deus havia se perdido. A palavra de Deus, aleluias, havia se perdido, aleluias, dentro do templo, aleluias. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando Josias ouve a leitura, ele reconhece: nós estamos em pecado, nós estamos em falha, nós estamos em erro diante do Senhor, o nosso Deus. Porque a palavra do Senhor, ela é uma bússola, ela nos orienta. A Bíblia diz onde está o nosso erro, mas a mesma Bíblia que diz o nosso erro, diz como nós podemos começar, diz como nós podemos nos erguer. A Bíblia é a orientação de Deus para a nossa vida. A Bíblia é o livro de Deus, a Bíblia é o livro do bem, a Bíblia é o livro da graça, a Bíblia é o livro do perdão, a Bíblia é o livro da reconciliação, aleluias. Nesta noite, se você trouxe sua Bíblia, levante nesta noite, aleluia, bendito seja Deus pela Bíblia. A Bíblia é o livro, aleluias, que revela Deus aos homens. Um
dos maiores juristas que houve na nossa nação, chamado Rui Barbosa, ele disse: se você entra, aleluias, em uma biblioteca e a Bíblia está embaixo, a Bíblia, ela é a base. Se a Bíblia estiver no meio, ela é o coração. Se a Bíblia estiver em cima, ela é a cabeça, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra que não erra, a palavra que não falha, a palavra que é viva, a palavra que é eficaz, a palavra que é martela, a palavra que transforma, aleluias. Por isso que o salmista disse: uma vez disse Deus, e por 2 vezes eu ouvi. É por isso, aleluias, que bendito seja o nome do Senhor. Pedro disse: para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? É a palavra de Deus que muda as nossas vidas. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Sabe, irmãos, dá para você imaginar, hoje, numa noite de domingo, aleluias, quantas outras igrejas como essa há, onde está tendo uma ministração da palavra. Sabe por que tem ministração? Porque tem Bíblia. Aleluias, bendito é o nome do Senhor. A Bíblia, bendito é o nome de Deus, é o livro que sobrepuja todos os livros. A Bíblia é a revelação de Deus para as nossas vidas. Sabe por que a nação de Judá estava errada? Sabe por que aquele povo estava em pecado? Sabe por que aquele povo estava em apostasia? Porque o livro havia se perdido. Aleluias, glória a Deus. Mas para a alegria de todos, irmãos, o livro foi achado. O livro foi achado. Quantos podem glorificar a Deus pelo livro? Quantos podem glorificar a Deus pelo livro? E por que o livro tem essa importância? Tem, porque Jesus Cristo um dia falou, aleluias, bendito é o nome do Senhor, para um grupo, aleluias, de religiosos da sua época, dizendo: examinai, pois, as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e porque são elas que de mim testificam. A Bíblia é a biografia de Jesus. A Bíblia revela o caminho do céu. E quando se perde a Bíblia, se perde toda a esperança. Mas quando acha a Bíblia, a esperança ela alvorece. Quando se acha a Bíblia, a esperança retorna. Quando acha a Bíblia, aleluia, temos possibilidade de um novo recomeço. Aleluias! Eu quero exaltar a Deus pela Bíblia nesta noite. Aleluias! Quando você olha para baixo, a Bíblia diz como escapar. Quando você olha para cima, a Bíblia diz como chegar lá. Aleluias! Bendito é o nome do Senhor. E Ezequias, ouvindo a leitura do livro: estamos errados. Aleluias! Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que o rei, aleluias, ele chama a comitiva e diz: nós estamos errados. Mas eu quero que vocês consultem alguém de Deus aqui, para que nos traga uma resposta acerca desse livro. Aleluias. Eu quero que vocês vá em busca de alguém que fale alguma coisa, porque nós estamos errados e nós precisamos acertar. Aleluias. E a Bíblia Sagrada nos diz que Safã, aleluias, bendito é o nome do Senhor, e Uquias e toda a comitiva do rei vai até a casa de uma mulher que morava lá em Jerusalém de baixo, na parte baixa de Jerusalém, chamada Ulda. Aleluia, eu quero abrir o leque aqui para trazer uma revelação de Deus para a sua vida. Sabe, nos dias do rei Josias, haviam grandes profetas que profetizavam. Aleluia, Abacuque, ele era contemporâneo do rei Josias. Jeremias, ele era contemporâneo do rei Josias. Sanfonias, Ageu, e havia outros, aleluia, pelos quais eles poderiam me consultar acerca daquele livro, aleluia. Mas havia uma mulher anônima chamada Ulda, uma mulher que era esquecida por todos, mas ela era detentora de uma intimidade com Deus, aleluia. Enquanto a nação toda havia se corrompido, seguindo os passos do rei Manassés, seguindo o passo, aleluia, de um homem desviado, aquela mulher se manteve íntegra diante de Deus. Quando estava estudando essa palavra, imaginei quantas pessoas se dobraram, quantas pessoas se curvaram diante da idolatria, mas Ulda perseverou. Aquela mulher perseverou na presença de Deus, aquela mulher se manteve íntegra, e agora, quando todos precisavam de uma resposta, foram em busca dela. Aleluias, aleluias, ela era anônima, aleluias, ela não era lembrada, aleluia. Sabe, irmãos, tem pessoas que estão diante dos holofotes, tem pessoas que estão em evidência, aleluia, mas quando a corda apertar, vão bater na tua porta, vão em busca de uma resposta, porque sabe que tu és mulher de Deus, porque sabe que
Tu és homem de Deus, aleluia. E nós temos a resposta que o mundo precisa. E sabe qual é a resposta? Jesus salva, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus tem, Jesus pode, Jesus é e Jesus faz. É Jesus quem pode trazer resposta para este mundo que se corrompe a cada dia. Aleluias. Eu imagino, irmãos, aleluias, aquela comitiva chegando na casa daquela mulher, aleluias, e dizendo: nós viemos aqui. E quando chegaram lá, ela já sabia de tudo, irmão. Sabe? Aquelas pessoas que dizem: eu vou orar, eu vou consagrar. Não, ela já estava em consagração. Era alguém que já estava preparada. Bendito é o nome do Senhor. E quando aqueles homens chegam, ela já tem uma resposta: assim diz o Senhor para o homem que vos enviou a mim. Aleluia. Quantos estão preparados aqui nesta noite? Aleluia. Quantos estão preparadas aqui nessa noite? Preparados? Aleluia. A qualquer momento Deus pode te usar. A qualquer momento Deus pode contar com você para uma grande obra. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Energue forgue fácia. Aleluias. Aquela mulher era cheia do Espírito Santo. Aquela mulher era cheia de Deus. Aleluia. A nação estava corrompida. O povo estava desviado. Mas a profetisa Usa tinha joelho no chão. Tinha boca no pó. Quando o povo precisou de uma resposta, ela tinha a resposta certa na hora certa. Aleluia. E agora eles retornam para trazer a resposta ao rei. Aleluias, glória a Deus. E a resposta não foi boa, aleluias. Mas o rei, ouvindo aquilo, a Bíblia diz que o rei pega o livro da lei e leu diante de todo o povo. Note que a nação estava desviada, o povo estava corrompido. Mas ao ouvir a leitura do livro da lei, ao ouvir a palavra do Senhor, aleluia, aquele povo começou a enternecer o coração. Eles perceberam que a palavra de Deus era verdade. Eles perceberam que estavam errados. E a Bíblia diz que todo o povo fez um concerto diante da palavra do Senhor. Aleluia. Sabe o que eu entendo? É que essa palavra, quando ela é pregada, ela edifica a fé nas nossas vidas. Ela promove a esperança, promove fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando aquele povo ouviu, a fé ressuscitou, a esperança voltou. Aleluia. E Deus voltou a ter comunhão com seu povo. Aleluia. Nós não podemos perder a palavra. A palavra tem que estar em evidência. Sabe, irmãos, existem púlpitos por aí, aleluia, onde as pessoas começam a fazer vários artifícios para chamar a atenção do povo, aleluia. Mas eu quero louvar a Deus, porque nessa tribuna o artifício que brilha é a palavra de Deus. Quem brilha aqui é a ministração do Evangelho, é o Cristo verdadeiro. Aleluia. Aleluias. Aleluias. A Bíblia nos diz que Deus é indivociável da sua palavra. A palavra é o próprio Deus. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. João escreveu na sua primeira epístola, aleluias, quando todos já tinham morrido, aleluia. E a Bíblia nos diz que as pessoas queriam ouvir uma verdade de João. João nos certifica de fato se Jesus existiu, se essa história do Messias é uma verdade. E João começa a escrever a sua primeira epístola dizendo, aleluia, nós tocamos, aleluia, os nossos olhos viram e nós vimos, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Sabe o que João está dizendo? Jesus Cristo é a palavra da vida. Quando se perde a Bíblia, quando se perde o livro da lei, se perde a palavra da vida, se perde a Jesus. Mas quando você tem o livro, você tem o dono dele. Quando você tem o livro, você tem vitória. Quando você tem a palavra de Deus, aleluia, você tem acesso ao céu. Quando você tem a palavra de Deus, você tem, aleluia, liberdade de clamar, e Deus lá de cima vai ouvir o seu clamor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz, irmãos, que o rei Josias, ele promoveu, aleluia, a Páscoa no meio do povo. O povo estava em declínio espiritual. E aqui eu termino. O povo estava vivendo uma verdadeira frieza espiritual. O povo já não sabia mais o que era cultuar direito. Sabe por quê? Quando eles chegavam no templo, estava o povo remanescente de Deus, mas chegava também pessoas estranhas, porque tinha altares estranhos, tinha deuses estranhos, e já não sabia mais qual era a identidade do Deus verdadeiro, aleluia, e já não celebravam mais a Páscoa. A Páscoa era uma festa que se tornou esquecida. A
festa mais, aleluia, celebrada, a festa que mais abrilhantava no meio do povo, era a Páscoa. A Páscoa havia sido esquecida, mas Josias, ele fez, aleluia, naquele ano, a celebração da Páscoa. E Páscoa representa a passagem da morte para a vida. Se eu não celebro a passagem da morte para a vida, isso quer dizer que eu estou morto. Mas quando quando o rei Josias celebra a Páscoa, aleluia, ele fez com que todo o povo que estava morto voltasse a ter vida por meio da palavra, por meio do livro da lei. Aleluia. Nesta noite eu quero dizer que se os seus projetos morreu, aleluia, se você está, aleluia, com as suas esperanças lá embaixo, você está aqui, aleluia, e acha que esse culto foi mais um, eu quero dizer para você sair daqui com as suas esperanças, aleluia, afloradas. Creia que o mesmo Deus de Josias, que levantou a nação, que avivou aquele povo, é o mesmo Deus que está nesta noite aqui na Dejaf, aleluia, tocando na sua vida, dizendo: ei, vale a pena. Se alguém se corrompeu, se alguém parou, não desista, continue caminhando, porque o nosso descanso não é aqui, e Deus conta com você. Deus conta com você. Bendito é o nome do Senhor. Quantos recebem esta palavra nessa noite? Quantos recebem esta palavra nessa noite? O mundo pode se corromper, o mundo pode parar, aleluia, mas Deus te chama para marchar na terra, aleluia. Sabe, a profetisa Uda morava na Jerusalém de baixo. E aquela mulher, ela é uma tipologia da igreja. Sabe por quê? Porque o mundo estava corrompido. A nação de Judá estava perdida. Aleluias. Mas Uda, ela era uma detentora da palavra. O mundo precisava de uma resposta. O rei precisava de uma resposta. Aleluias. E Uda tinha resposta. Aquela mulher tipifica a igreja. Aleluias. O mundo está perdido. O mundo está cambaleando, como disse o profeta Isaías, como alguém que está embriagado. Mas a igreja tem uma resposta. Você está no lugar que Deus fala. Você está no lugar que Deus se manifesta. Aleluias. E a Bíblia diz que aquela mulher que representava a igreja morava na Jerusalém de baixo. Aleluia. Eu quero dizer a você que nós estamos na Jerusalém de baixo por um pouquinho de tempo. Mas quando a trombeta soar, a Jerusalém de cima te espera. A Jerusalém de cima te espera. E só os crentes que vão para Jerusalém de cima, glorifique a Deus nessa noite, no nome de Jesus. Muito obrigado por fazer o apelo. Glória a Jesus. Queridos irmãos, tendo pregado a palavra do Senhor, entregado todo o conselho de Deus para a tua vida, eu quero saber se nessa noite há alguém no nosso meio que se comoveu. Você que entende que precisa de uma aproximação maior com Deus. Aleluias. Você que já bateu em tantas portas e nenhuma delas se abriram para você. Eu quero dizer que as portas do céu estão abertas, que as mãos de Deus estão estendidas para você. Aleluias. Você que tem buscado a felicidade em tantos lugares, e você até se alegra, mas é uma alegria passageira, e depois você está vazio. Mas Jesus tem uma alegria plena para a tua vida. Jesus quer te encher por completo. Sabe, existem algumas lacunas aí na sua vida, aleluias, que você procurou preencher de tantas formas. Jesus hoje quer dar um basta. Jesus hoje quer te preencher. Tem alguém para Jesus nessa noite? Sabe, se você vier, não vai ser o primeiro e nem vai ser o último. Aleluias. Jesus te espera. Tem alguém para Jesus nessa noite? Glória a Deus. Glória a Jesus. Tem alguém para Jesus nessa noite? Ou até mesmo alguém que está desviado, afastado dos caminhos do Senhor e quer renovar a sua aliança com Deus nessa noite? Aleluias. Jesus te espera. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite para Jesus? Aleluias. Que Deus te conceda uma outra oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós só queremos agradecer ao Senhor. Tem chegado o nosso pastor Joanã. Nós já queremos passar a oportunidade deste culto para ele. Em nome de Jesus, da continuidade. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Ainda em pé, irmãos, louvando ao Senhor por tudo. Queremos louvar a Deus pela vida do presbítero Everton, por esta palavra revelada da parte de Deus. Nós louvamos ao Senhor, como ele dissera, que aqui neste púlpito a palavra é pregada. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai ver aqui adivinhos para estar dizendo o seu nome, o seu CPF, o dia que você nasceu. Não, nós pregamos a palavra revelada, esta palavra que edifica e esta palavra que transforma
Bendito seja o nome do Senhor. E se você desejar ouvir mais da palavra do Senhor, amanhã à tarde, círculo de oração aqui em nossa sede, a partir das 14 horas. Um culto onde você vai ouvir a palavra do Senhor a partir das 14 horas. Quarta-feira pela manhã, nós temos o nosso jejum das 8 às 11. A consagração, aqueles que desejarem, o templo já vai estar aberto às 8 horas da manhã até às 11 à noite. Um grande culto aqui, convidando os irmãos. Na próxima quarta-feira, terça-feira, nós teremos o GFC. Na próxima terça-feira à noite. O que é GFC, pastor? Grupo Familiar de Crescimento. É aquele departamento que cuida dos novos convertidos e terá a participação das mulheres. As nossas irmãs estarão aqui para visitar os novos convertidos. Quinta-feira, ensaio para os varões, não é isso? Acredito que seja para os varões na próxima quinta-feira. Sexta, culto de ensino da palavra do Senhor. E lembrando aos irmãos, essa quinta é Acordes, então quinta-feira é ensaio para o Acordes de Jerusalém. Lembrando que dessa sexta a 15, dia 31 de outubro e 1º de novembro, será o Congresso dos Jovens. Pastor, é só para vir os jovens? Não, toda a igreja está convidada para estar conosco. No dia 31, sexta, e no dia 1º, sábado, nós teremos toda uma estrutura para receber os nossos irmãos, e já estamos pedindo aos irmãos, lembrando que convide outras pessoas para vir ouvir a palavra do Senhor, porque às vezes a gente faz grandes congressos, nos reunimos com muita gente, mas o mesmo povo, os mesmos irmãos, e você precisa sentir a necessidade de que as pessoas também ouçam esta palavra. Então já vá se preparando aí para convidar o seu vizinho, o seu parente, para estar conosco no congresso da Almadejaf. Estaremos preparando uma estrutura para receber os nossos amigos para ouvir a palavra do Senhor, e tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Dia 31 estará louvando ao Senhor a dupla Canção e Louvor, a cantora Ariadne ali do estado de São Paulo e a pregadora Amanda do estado do Rio de Janeiro, nesta grande festa em nome de Jesus. Amanhã pela manhã, reunião com todas as dirigentes do Círculo de Oração, esposas e dirigentes de obreiros das congregações, dirigentes de congregação, as coordenadoras e regentes do Acorde. Então amanhã pela manhã, a reunião, como de sempre, todos os meses, com as nossas irmãs. Quem está feliz com Jesus, diga um amém. Nós queremos convidar os aniversariantes da semana para vir até aqui, onde estaremos orando por todos, pedindo a bênção do Senhor, crendo aqueles que aniversariaram. Você pode vir aqui, estará recebendo. Jovem Jean, hoje, venha para cá, venha receber a oração. Jean, maravilha. O jovem Will não está aqui, o meu foi sexta-feira, não é? Então, irmã Edesuíta, cadê a irmã Edesuíta? Está aqui não? Olha ela ali, está ali, maravilha. Glória a Deus, estaremos orando, pedindo a bênção do Senhor. Nós, neste momento, eu quero ter a honra de pedir à nossa irmã Miriam Cabral, para ela estar orando por nós, irmã Miriam. Pedindo a bênção do Senhor, irmã Miriam, que é uma coluna da casa do Senhor, vai estar orando por nós, por toda a igreja, em nome de Jesus. Mais uma vez, saúde a igreja com a paz do Senhor. Querido Pai, eterno Deus, aqui estamos diante do Senhor. Agradecidos, meu Senhor amado, por esta maravilhosa palavra que ouvimos da tua parte, Senhor. E agora abençoa teus filhos, meu Senhor amado. Estende as tuas mãos, meu Senhor amado, aos aniversariantes deste mês, meu Senhor amado. Pai querido e amado, nesta noite, meu Senhor amado, abençoa os teus filhos, meu Pai. Guarda e protege os teus filhos, meu Senhor. Faça prosperar com as ricas bênçãos dos céus. Pai querido e amado, nesta noite, Senhor, te louvamos pela vida de cada um dos teus servos, meu Senhor amado. Abençoa as suas famílias, guardando e protegendo de todo mal, Senhor amado. Nos dê uma semana de paz, uma semana abençoada, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, e em Jesus, o teu Filho amado, nós já te agradecemos. E a igreja diz... Lembrando aos irmãos e às irmãs que estiverem aqui, amanhã à tarde será também o Outubro Rosa. Então haverá uma palestra com o doutor aqui, aqueles que desejarem, a partir das 14 horas. Olha a bênção
que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E todos dizem um amém.